Fazia algum tempinho que eu não louvava ao Senhor assim como vivo. Por isso nós passamos um pouquinho, né? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Apenas um versículo da palavra do Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Quantos que encontraram podem dizer amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu esperava a misericórdia do Pai. Capítulo de número 9, versículo 31 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 9, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram unificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Pode ser sentado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se adorando o nome do Senhor. Amados, quando nós olhamos para a história de toda a igreja primitiva, nós vamos descobrindo o quanto a igreja primitiva ela era devocionada a Deus, o quanto a igreja primitiva ela oferecia uma devoção verdadeira, uma devoção de todo o seu coração diante de Deus. E quando a igreja se unia, a igreja de Atos dos Apóstolos, né? Essa igreja nos impressiona, porque era uma igreja que adorava o Senhor, era uma igreja que se preocupava uns com os outros, coisa que hoje em dia, irmãos, alguns, não generalizando a coisa toda, mas alguns não têm aquela preocupação com o seu próximo, né? E olhando para a igreja primitiva, nós vimos que quando alguém passava luta, quando alguém passava dificuldade, quando alguém passava privações de algo, o que a igreja fazia? Dava as costas. O que a igreja fazia? Ela chegava junto. Irmão, está precisando de quê aí? E eles chegavam ao ponto, diz a história de Atos dos Apóstolos, que eles chegavam ao ponto de vender as suas propriedades e repartir uns com os outros, assim suprindo as necessidades da igreja, se preocupar uns dos outros. E quando o nosso bispo Salatiel ele foi eleito para ser o supervisor regional, ele colocou isso como tema de toda a sua liderança, de todos esses 4 anos em que ele vai estar à frente da região Nordeste. Ele colocou o seguinte, que a igreja deverá se preocupar um com o outro, ou seja, andando juntos, crescendo em unidade, crescendo em amor e devoção e dedicação a Deus. União, unidade, paz. É isso que a igreja precisa. É isso que, aliás, o mundo precisa de paz. Porque nós vivemos em um mundo, irmão, cheio de lutas, cheio de criminalidade, cheio de coisas que a gente olha assim e fica, meu Deus, a que ponto o nosso país chegou? A que ponto o nosso mundo chegou? Não é? Porque o que nós vimos, irmãos, por intermédio da mídia, TV, jornais e etc., internet, não é fácil. Ficamos preocupados. Mas ao mesmo tempo eu olho e vejo e digo o seguinte: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. E a igreja do Senhor está
para promover a paz entre os homens. Louvado seja Deus. A igreja de Deus está aqui localizada em um bairro onde tem muitas igrejas. Já deu para perceber isso, não é? Mas a minha função aqui na igreja é de levar a palavra às pessoas, é de anunciar um ano aceitável do Senhor. Quando a igreja primitiva, ela pregava a palavra do Senhor, ela pregava a verdadeira palavra do Senhor, não se preocupando com A nem com B, não se preocupando com denominações. A preocupação da igreja primitiva era de anunciar o Evangelho. E a nossa preocupação também deve ser essa, Deus: anunciar o Evangelho, não é? E quantos de nós que estamos aqui, há quanto tempo não ganhamos uma alma para Jesus? Isso para você meditar, isso para você refletir. Há quanto tempo você aceitou Cristo e há quanto tempo faz que você ainda não ganhou uma alma para Jesus? E um dos desafios da igreja regional na nossa gestão é ganhar um mais um. Ganhar um mais um. Temos na margem de 45, 50 membros aqui na igreja, por exemplo. Se cada membro orar a Deus e fizer um propósito dentro do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ganhar uma alma para Ti esse ano, o que vai acontecer? Vai dobrar a membresia da igreja. Vai dobrar a membresia da igreja. Mas esse é um desafio que você temos que assumir diante do Senhor. Pois que tem o prazer de pregar o Evangelho e ver as almas sendo salvas, de ver as pessoas aceitarem a Cristo. Então, meu irmão, se você já faz algum tempinho aí que não ganha as pessoas, alguém para Cristo, se preocupa mais e mais, porque isso não vai fazer de você uma pessoa melhor do que as outras, não. Isso vai fazer de você uma pessoa especial mais e mais. Você já é especial, apresenta uma alma para o Senhor, mas se torna mais e mais na presença do Senhor. Então, queridos, a igreja primitiva, ela tinha esse elo de paz. A igreja primitiva, é bem verdade que a igreja primitiva, ela passava muitas lutas, muitas perseguições, elas enfrentavam muitas adversidades, assim como hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo, queridos, que nós passamos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas pelejas, muitas batalhas. Mas o Senhor Jesus, Ele disse para mim e disse para você: a batalha não é tua, a batalha é minha. A guerra não é tua, a guerra é minha. E você vai vencer porque eu estou contigo. Nessa batalha você não está sozinho. Nesta peleja você não está sozinho. Você não está lutando só. Quem luta por ti é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor. Quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca recuou, aquele que nunca disse não, aquele que nunca baixou a cabeça. Aleluia. E Ele diz para nós, diz para você, igreja do Senhor: levanta a tua cabeça, luta, porque a luta não é tua, a luta do Senhor. Levanta a tua cabeça, louvado seja o nome do Senhor. Enfrenta essas dificuldades, enfrenta esses problemas que você está passando, enfrente essa dificuldade e vá no nome do Senhor. Aleluia. Porque quem vai contigo é o Senhor dos Exércitos. Assim como Ele foi com Davizinho. O nome do meu filho quarto. O nome do meu filho quarto. Isso é coisa que tem muito filho, né? Aí vai esquecendo o nome dos filhos. O meu quarto filho, ele se chama Davi. E toda vez que eu ministrava lá na igreja, pregava sobre Davi, eu olhava para ele e dizia: mas não é esse Davi aqui não, moço. Não é o meu Davi não, é o Davi lá da Bíblia lá. É o Davi lá de Israel, não é? Então, irmãos, vocês conhecem a história de Davi? Davi passou muita dificuldade, ele enfrentou muito desafio na sua vida. Ele até fez algumas coisas que não era lícito, ele fazer, mas ele fez, ele cometeu coisa que é sujeito, mas ele se arrependeu e tudo bem.
Mas o que Deus fez através de Davi foi algo tremendo, algo especial. Quando o filisteu lá, o gigante Golias, ele desafiou o povo de Israel, ele disse que não havia ninguém que estivesse por Israel, que não havia Deus em Israel. E ele pediu que colocasse alguém para lutar, para pelejar com ele. Não é? Tem alguém aí para pelejar comigo? Não tem ninguém, todos são covardes, todos são frouxos, covardes. Não é? Dá-me um homem para lutar comigo. Não tem Deus no meio de vocês. E Davi, pastorzinho do ovelha, ouviu isso. Ouviu esse desafio. E ele disse o seguinte: quem é esse circunciso? Quem é esse idiota? Ele não falou bem assim, mas estou parafraseando. Quem é esse imbecil que está desafiando o povo de Israel? Eu vou. Tu vai, Davi? Vou. Se tu souber o tamanho do homem, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. E ele foi, queridos. E ele venceu. Porque quem estava com ele era o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E realmente ele provou que havia Deus em Israel. E muitas vezes o inimigo ele desafia a sua fé. Muitas vezes você é desafiado a sua fé. O inimigo ele desafia a sua fé. Eu quero ver se você é crente mesmo. Eu quero ver se você recebe esse Deus. É isso, é agora. Ele lança provações. Ele lhe coloca na enfermidade. Ele lhe coloca problemas para ver se você vai recuar. Mas quando você, irmãos, se coloca de pé diante do Senhor, a luta vem, os desafios vêm, as perseguições vêm, as pedradas vêm, e você fica de pé na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se maior é o que está em nós, nada que vem contra nós vai nos atingir, porque o Senhor, ele disse, aleluia, se Deus é por nós, ninguém, aleluia, é capaz de ser contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus é contigo, minha irmã, pode vir as lutas, pode vir as pelejas, pode vir as dificuldades, que você vai vencer, aleluia, no nome do Senhor. Amém? Você vai vencer, aleluia. Então, queridos, a igreja primitiva, ela tinha esse elo de paz. Era uma igreja que passava perseguições, mas ela não se preocupava com as perseguições. Não é? Tinha algo que fazia parte da vida da igreja, chamada oração. Oração. O crente que ora, diz o hino, tem vitória. O crente que ora muito, tem muita vitória. O crente que ora pouco, tem pouca vitória. O crente que não ora, não tem vitória. Então, irmãos, a vitória vem quando nós oramos. A vitória maior vem quando nós oramos muito. Se não orarmos, não vem vitória. E quando a igreja se unia em oração, louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja seguia ao Senhor em oração, através da palavra de Deus, algo acontecia no meio deles. Não é? E quando a igreja atual, a igreja de hoje, ela se reúne em oração, não se reúne para falar dos outros, para falar disso, para falar do irmão, não para falar da roupa do irmão, não para falar da cor do cabelo do irmão, não para falar do brinco ou de alguma coisa, das vestimentas do irmão. Quando a igreja se une para orar, não se preocupando com A ou com B, irmãos, aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua família, na vida da igreja, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja se une em oração, quando ela se une em oração, a oração, ela tem poder quando é feita diante de Deus. Quando a oração, ela é na presença do Senhor, feita pelo justo, diz a palavra do Senhor, tem muito efeito. Há poder, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que a igreja aqui está orando por alguns propósitos. Eu não sei qual é o propósito atual da oração da igreja neste lugar, mas seja qual for o propósito da oração de vocês, Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Olhe, se logo
esse lugar se tornar pequeno para o número de pessoas que vão entrar nesta porta. Amém? Quem crê, diga amém. É isso que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse templo aqui vai ficar pequeno pelo número de pessoas que vão entrar por essa porta. Pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas feridas, até mesmo por algum outro ministério, feridos. Aí vocês vão fazer o quê? Jogar fora? Não, procuro o pastor de vocês. Vocês vão curar as feridas, porque esse lugar é o lugar da misericórdia. A pessoa entra ferida e sai sarada. Amém? Esse lugar nós saramos as pessoas através da palavra do Senhor. E a segunda coisa importante que a igreja primitiva ela tinha como padrão de vida era palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tudo para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela é tudo para as nossas vidas. O salmista diz que ele tinha prazer na lei do Senhor, e nela ele meditava dia e noite. Quando o Senhor chegou para Josué, grande responsabilidade vai cair sobre você. E Josué, eis-me aqui. O Senhor disse para ele: não te aparta do livro desta lei, medita nela todo dia. Medita nela todo dia. E algumas pessoas estão perdendo o hábito de andar com a Bíblia, principalmente jovens. Não andar com a Bíblia na mão é caretice. Não, queridos. A Bíblia conduz a palavra de Deus com orgulho. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, né? Grupo de jovens andando com a Bíblia na mão, né? É muito maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. E quero abrir aqui um espaço, contar um testemunho sobre um pastor. Certa vez ele estava contando na igreja sobre a Bíblia, não é? O hábito de ler a Bíblia hoje em dia está ficando escasso. As pessoas não só abrem a Bíblia quando chegam na igreja, não é? As pessoas hoje só leem a Bíblia quando vem à igreja. E é quando o pastor ou a dirigente do culto pede para ler e o texto devocional aí vai a Bíblia. Não é? Mas nós temos que ler a palavra do Senhor, irmãos. Fazemos o culto doméstico. Lemos a palavra do Senhor, abrir o texto e sentar ali um pouquinho, tirar um pouquinho e começar a ler. Não é? E a leitura da palavra não é aquela que você abre aqui e tempos antigos, tempos passados, era o seguinte: a pessoa abria a Bíblia, fechava os olhos, abria a Bíblia e desse lado aqui era a pergunta e do outro lado era a resposta. Então ela marcava aqui, ó, fechava os olhos, colocava o dedo aqui e aqui era a pergunta e do outro lado era a resposta. E esse pastor certa vez contou que certa vez a irmã foi ler um versículo, estava passando uma luta tremenda, estava passando uma dificuldade tremenda, uma provação grande mesmo na vida dela. E ela fez o seguinte: fechou os olhos, abriu a Bíblia, colocou o dedo aqui e no outro lado. Aqui estava dizendo: e Judas foi e se enforcou. Do outro lado estava dizendo: vai tu e faz o mesmo. O hábito de ler a palavra de Deus não é assim, queridos. O hábito de ler a palavra é quando você ora a Deus. Você ora como a igreja primitiva orava, ora a Deus e abre a palavra de Deus, porque ela vai falar contigo. Ela vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo capítulo 1, versículo 2, o salmista, olha o que o salmista diz, irmãos. Salmo 1 e 2 diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Aleluia. Dia e noite. Ah, pastor, eu vou andar para cima e para baixo com a Bíblia todo dia, toda hora, toda noite. Não, queridos, não é assim. Você tira um tempo para ler a palavra. Há tempo para tudo. Pastor, o meu dia é corrido, a minha
na hora de você parar um pouquinho. Correr tudo bem, trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, mas tira um tempinho para Deus, para ler a palavra do Senhor. Amém? Terceira coisa que a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva fazia, ela era uma igreja que perseverava. Era uma igreja que orava insistentemente. E era uma igreja que perseverava. Não era uma igreja que orava hoje e deixava de orar amanhã. Não era uma igreja que entregava os seus problemas e, se estivesse tardando, se esquecia e não orava mais. Era uma igreja que perseverava. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: meu irmão, seja perseverante. Seja perseverante. Ora, clama, entrega o teu problema a Deus. Ora insistentemente, porque o Senhor vai ouvir a tua oração. Eu costumo dizer, lá na minha igreja onde eu pregava, que quando nós oramos, irmãos, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, não é do jeito que nós queremos, não é no dia que nós queremos, não é da maneira que nós queremos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é na hora que Deus quiser e é do jeito que Ele quer. Porque se não for assim, irmãos, não funciona, porque tem que ser do jeito que Deus quer nos entregar. Amém? Quem faz curso de teologia aqui? Ó? Tem alguém que faz curso de teologia? Algum jovem? O evangelista, né? Passou, né? Mas o evangelista já tem sua esposa, já direitinho, sua esposa, pronto. Tinha um jovem que estava fazendo o curso de teologia para ser pastor. E durante 4 anos ele estudou para ser pastor. Terminou, concluiu o curso, não é? Curso de teologia, aí agora sim, pastor, eu estou pronto. Aí o pastor diz: então você tem que ter uma companheira. Amém, então vamos orar. Aí tinha um outro grupo de jovens que junto a ele fizeram um grupo ali e começaram a orar: Senhor, terminamos o curso, agora precisamos que o Senhor prepare uma pessoa, não é? Uma esposa para nos ajudar, uma adjuntora. E começaram a orar. Aí um deles disse: Senhor, eu quero assim. Aí foi dizendo as características da mulher, não é, da companheira. Assim. Sei que ele construiu um avião para ele, né? Construiu um avião na sua mente. E certa vez um deles estava no seu leito e teve uma visão. E Deus disse para ele: hoje eu vou te mostrar a tua companheira. E como ele já tinha descrevido para Deus como é que ele queria que estava, Deus mostrou para ele. E de repente se aproximava dele uma imagem. E na proporção que a imagem vinha se aproximando, ela ia se identificando para ele. E vinha. Quando chegou bem próximo, que estava bem nítida a imagem, ele olhou e viu. Era uma jovem negrinha, de cabelos pichorinho, baixinha, e ele disse: essa não foi a que eu pedi para Deus, não é a. Muitas vezes nós pedimos uma coisa, desenhamos um negócio, fazemos um projeto daquilo que nós queremos. Muitas vezes nós desenhamos, colocamos: Senhor, eu quero desse jeito, eu quero assim, porque se não for assim, não quero. Não é? E muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos, porque quando pedimos do nosso jeito, Deus ele nos dá a sua maneira. Amém? Isso é através da oração e da perseverança. Orarmos pedindo para que Deus faça a sua vontade, não a nossa. Essa foi a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade, como tu queres, não como eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a igreja primitiva era uma igreja diferenciada. Pastor, hoje em dia tem como ser o exemplo de uma igreja primitiva? Tem como seguir os passos da igreja primitiva?
Nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra para isso, queridos. Para seguir os passos da igreja primitiva. A terceira coisa importante na igreja primitiva era que eles tinham uma fé sólida. Eles tinham uma fé verdadeira. Eles tinham uma fé genuína. Eles oravam, eles meditavam na palavra, mas era uma meditação, era uma oração seguida de fé, irmãos. Porque está escrito: sem fé não funciona. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, não é? E quando nós nos apresentamos diante do Senhor, crendo que Ele é galardoador, crendo que Ele é poderoso, crendo na sua grandeza, crendo no seu poder, fé, colocar fé. Fé é sinônimo de certeza, confiança, convicção. Amém? Não é duvidar, irmãos. É pedir com fé e não duvidar. Aleluia. Senhor, eu quero que o Senhor me conceda isso. E lá no coração diz: Senhor, mas é difícil. O negócio é tremendo, o negócio é grande, Senhor. Deus quer que você coloque diante dele uma fé verdadeira, sem duvidar. Sem duvidar. Não é? Louvado seja Deus. Então, querido, seja o que você estiver precisando falar com Deus, fala a Ele, entrega a Ele, mas creia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a base da igreja. Fé, ter fé naquilo que pedimos, naquilo que clamamos. Porque se não tivermos fé, louvado seja Deus, não receberemos. Se não tivermos fé, não receberemos. Porque só recebe quem tem fé. Olhe para seu irmão e diga para ele o seguinte: o teu problema não é maior do que o teu Deus. Profetize isso para ele. Agora todos juntos digam assim: eu tenho fé. Tem um livro que diz: quem tem fé chega onde quer. Onde você quer chegar? O que você quer de Deus? O que você almeja de Deus? Hein? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. O que você quer que Deus faça por você nessa noite? Eu sei que você já falou para Deus o que você está precisando. Eu sei que você já disse para Deus: Senhor, eu quero que tu faça isso comigo. Mas eu quero dizer para você, especificamente agora, nesse momento, porque Deus ele vai tratar de você agora, como Deus nos falou no início. Ele veio aqui para tratar de você nessa noite. Conta para Deus agora. Feche os teus olhos e começa a contar para o Senhor. Começa a dizer para Ele o que você está precisando. Mas creia que, se você crê, amanhã mesmo o negócio vai estar sendo resolvido. Aleluia. Se você crê, amanhã mesmo você vai ver a resposta de Deus em teu favor. Louvado seja o nome.